Boa noite, pessoal. São 6 horas em ponto. Eu vou aguardar alguns minutinhos enquanto vocês entram aqui na live. Obrigado pela presença de todos. O nosso convidado já está presente. Eu só vou esperar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Vão se preparando porque hoje é a primeira live, né? O primeiro Dormicast que eu faço com um dentista com área de atuação em medicina do sono. Uma área muito importante no tratamento dos pacientes com transtornos de sono, especialmente distúrbios respiratórios de sono. Eu queria saber de quem já está aqui se o áudio e a imagem estão ok. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ver? A imagem está nítida? Por favor, respondam sim ou não. E a gente vai dar início daqui a pouco à nossa live com o Dr. Walter. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lana. Boa noite, Pedro. Olá, muito obrigado aí pelo retorno de vocês. Eu já vou chamar o nosso convidado, sem mais delongas. Vamos lá. Que ótimo, que bom que tá nítido. Espero que não tenha nenhum problema técnico. Walter, eu mandei a solicitação, aí você tem que aceitar. Vamos lá, pessoal entrando. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença. Daqui a pouco o Walter está aqui conosco. Vão entrando, vão aquecendo aí os motores. Vamos lá. Olá, boa noite, Caroline. Boa noite, Fanny. Bem-vindas. É um prazer tê-las aqui com a gente. Walter, eu te mandei a solicitação, agora você tem que aceitar a solicitação. Deve estar em alguma bolinha aqui embaixo no teu Instagram. Mandou a requisição? Peraí, vamos ver aqui se eu... Ah, tá, vamos lá. Ok. Agora vai. Olá, Walter. Boa noite, Caio. Tudo bem? Tudo bem? E com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Muito calor aqui na minha cidade. Eu imagino. E deve estar bem seco aí em Bauru, né? Sim, muito seco, muito calor, né? Então, a gente está. E esse detalhe do Covid, a gente evita muito o ar-condicionado, É, trabalha mais arejado, então está sendo um sofrimento. eu imagino. Eu estive em Bauru há uns bons anos. Na época que eu fazia cursinho para a faculdade, acho que eu fui visitar um amigo que fazia cursinho comigo aí. E a gente, enfim, ficou um tempo aí na cidade. Foi muito legal, muito bonito aí. Legal, é uma cidade gostosa. Bacana. Bom, vou te apresentar, Walter. Dr. Walter Silva Júnior, ele é dentista, ele é doutor em sono pela USP de Bauru. Ele tem o certificado pelo American Board of Dental Sleep Medicine em Chicago e é especialista em prótese dental também pela USP de Bauru. E tem uma atuação, já tem uma estrada bem longa, uma pessoa com uma experiência incrível nessa área de atuação em medicina do sono, em odontologia do sono. E tem sua clínica privada em Bauru, né, Walter? É em Bauru Sim. mesmo. Desde 86 e desde 99 só trata os pacientes com distúrbios respiratórios de sono. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Era uma live que estava faltando. Eu agradeço a sua disponibilidade e vamos mandar bala aqui. Obrigado pelo convite. Acompanho a tua trajetória aí, o seu trabalho de divulgação dessa área maravilhosa que é a medicina do sono. Então, ainda pouco conhecida, né? Mesmo da área médica, na formação dos médicos, você sempre ressalta isso, né? E a gente vê nos artigos também que pouco tempo é despendido tanto na medicina como na odontologia ou em outras áreas, né? Então, tá de parabéns, Caio. Estou sempre te acompanhando também. Muito obrigado, muito obrigado. Walter, eu queria começar com uma pergunta, né, em relação à tua trajetória, né? Por que você mudou? Por que você escolheu se dedicar exclusivamente à odontologia do sono?
Eu me lembro quando eu escolhi, né, atuar em medicina do sono, eu achava que eu ia ser um hiper especialista, né, um médico que sabe a nota do rodapé da página, e na verdade eu me surpreendi porque isso abriu muitas portas. E eu faço a mesma pergunta para você. Você acha que como dentista do sono, né, atuando nesta área, você se tornou menos dentista ou ou mais dentista? É uma boa pergunta. Eu tive assim, a minha trajetória foi, eu estava fazendo mestrado na área de implantodontia, na área de implantes e tudo mais. E numa das disciplinas, era uma disciplina que avaliava a oclusão, articulação temporomandibular e tudo mais. Caiu para mim um sorteio de um tema para eu fazer um seminário o tema chamava-se hábitos parafuncionais, que na prótese, na odontologia, quem trabalha com prótese, com implante, é um tema muito comum. Hábitos parafuncionais envolve o bruxismo, envolve o apertamento, envolve a onicofagia, que é roer unha, envolve a labiofagia, que é morder lábio, um monte de hábitos. Interposição de língua, respirador bucal. E dentre esses distúrbios que existem, lógico que o bruxismo é muito mais prevalente, inclusive na população em geral, e eu acabei dando um pouco mais de ênfase ao bruxismo, por conta, inclusive, dos artigos que eram mais, a quantidade era maior, e sempre mostrava, junto com o bruxismo, desordens do sono. E o pesquisador, à época, ainda é um dos maiores, né, pesquisadores nessa área de inter-relação sono-bruxismo, é o professor Gilles Lavin, do Canadá. Sim. E na época eu comecei a pegar esses artigos, eu falei, mas o que tem a ver o bruxismo, o sono? E aí quando entrou o termo apneia obstrutiva do sono, aí eu fiquei mais doido para conhecer mais coisas, né? Porque eu falei, poxa, tem um caminho aí, né? Muito desconhecido ainda. E eu comecei a levantar, estudar e verificar. E aí eu comecei a ver que tinha uma tal de apneia obstrutiva do sono, que tinha uma relação com bruxismo, e essa relação ainda é muito estudada e ainda, por mais que seja muito estudada, ela não é muito sedimentada ainda, se é causa-efeito, se é efeito-causa. Existem várias teorias em relação a isso, mas foi assim que me despertou. E nisso, um médico, amigo meu, tinha acabado de chegar de Houston, que ele tinha feito, ele é um neurologista, era um neurocirurgião, mas que ele foi para Houston conhecer a medicina do sono, isso nos idos de 1998. E quando ele retornou, ele deu uma entrevista no jornal local aqui, dizendo da medicina do sono, que era uma área que englobava, porque você fala distúrbios do sono, a pessoa na época só lembrava de insônia, que é o mais prevalente, né, Caio? Juntamente ali com a apneia, são os que mais pegam. Mas a apneia era muito pouco falada. E quando o Alberto, hoje o Alberto é médico nos Estados Unidos, na Universidade de Novo México, e quando ele começou a trazer o assunto, ele falou, olha, existe uma equipe que trata esses distúrbios, uns são os neurologistas, que são mais ligados à insônia, à época, né? O psiquiatra também, que lida muito com a parte medicamentosa e comportamental. Tem o dentista, que trabalha muito no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, em conjunto com o médico, com o otorrino e os pneumo e outros médicos, né? E eu peguei e falei, caramba, o dentista está no meio. Falei, pô, tem um link aí com bruxismo, com medicina do sono. E aí eu comecei a conversar com o Alberto, mas marcamos uma conversa. E ele falou, essa área é muito extensa, é muito ampla. E o dentista é um parceiraço, né, para resolver isso tudo. E aí ele foi falando até de números da época, tudo, né? Então foi mais ou menos por aí. E eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar. A partir do momento que você faz o primeiro caso, eu não dormi porque eu queria saber como o paciente estava no dia seguinte, após uma noite com aparelho intraoral, e por sinal era um amigo meu, e um professor aqui da USP, e eu liguei para ele, quase tirei ele da cama. A esposa dele, não, ele está dormindo ainda. Mas como foi a noite? Você escutou ele roncar, parar de respirar? Foi tudo ótimo, foi tudo... Nossa, aí você pega um pouco de...
mais ânimo ainda, comecei a estudar. E a gente não pode parar, né, Caio? Porque essa área aí, Não. todo dia sai artigo novo, sai coisa nova. E essa interação é muito saudável com a medicina, com outras áreas, a físio, a fono, a nutrição, né? Você sabe que eu tenho uma experiência, eu tive uma experiência semelhante. Quando eu comecei a usar a oximetria noturna nos meus pacientes, e o aparelho que eu uso, quando o paciente finaliza o exame no próprio celular de manhã, automaticamente o resultado já vai para a minha interface, né, com a plataforma, e eu já sei se o paciente tem ou não a apneia. E aí, é a primeira vez que eu usei, eu também não consegui dormir, porque era um paciente com uma probabilidade pré-teste altíssima, e eu não conseguia dormir. Eu sabia que ele tinha apneia, mas a gente precisa confirmar, né? A gente precisa de exame, até por questões de, né, para liberar o CPAP e tal. E aí eu não consegui dormir, porque eu falei, cara, que sensacional isso. Você acorda e você já sabe Que se o cara tem ou rapidez, não. né? E no caso do aparelho intraoral, né, na primeira noite o negócio já trata o ronco, o Já. paciente já dorme bem, né? E a gente fica nessa ansiedade, né, de saber se o cara melhorou ou não, né? É interessante isso. É Mas interessante. quais são os caminhos, Walter, para um dentista atuar em medicina do sono, né? Atualmente, você falou da tua experiência lá atrás, que ainda era uma coisa meio nebulosa, né? Uhum. Que é o que aconteceu com os otorrinos, né? Quando eles trouxeram a medicina do sono para o Brasil, né? Puta, você tem que fazer um fellow, aí você tem que colar num pesquisador mais experiente, aí era uma coisa mais encavalada e tal, mas como é que é hoje para o cara atuar nessa área? Então, ainda existem poucos cursos, né? Cursos assim, existem cursos mais curtos, cursos mais longos. O que eu sei, eu ministro cursos, mas assim, o que eu deixo muito, existem outros colegas que também o fazem com muita maestria, com muito conteúdo, embasamento. E o que eu deixo bem claro para os colegas que fazem o curso comigo, ou colegas que eventualmente a gente está em grupo de estudo, ou mesmo conversando, é que é uma área tão vasta que o curso ou os cursos, eles são assim sempre necessários você continuar fazendo, continuar se atualizando, continuar fazendo, participar de congressos médicos, não ficar restrito somente à parte mecânica do aparelho, que a parte mecânica do aparelho é você moldar e mandar para um laboratório de prótese, é um procedimento muito pequeno, perto da grandiosidade e da responsabilidade que a área requer, né? Você está lidando com morte, cara. Se você colocar um aparelho desajustado, de repente você pode piorar a apneia obstrutiva daquele paciente e ele vir a ter um infarto, uma parada respiratória, alguma coisa nesse sentido. Então, o caminho é assim, existem cursos, nós temos a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, que é ligada... A BROS, né? É ligada à AB Sono, né? Um braço da AB Sono, que mais voltado à parte odontológica, mas super interligada. Existem cursos que são fomentados ou são indicados pela ABROS. Existem alguns cursos de colegas também no âmbito nacional. O importante é assim, nunca ficar restrito a um curso, seja ele curto, longo, médio, a um determinado curso. É importante sempre você estar se reciclando e, de preferência, até ouvindo colegas novos, né? Eu tenho uma série de colegas que a gente me acompanha há muitos anos e eu sempre vou aos congressos também e coloco nos grupos de estudos e na página de estudo para que as pessoas também façam isso para poder ouvir outras pessoas. Né? Eu assisti várias aulas suas, achei assim, você tem uma didática, uma facilidade de passar a informação e isso é muito bom. O professor tem que ouvir muito também, né, Caio? Nós temos que ouvir as outras pessoas também para falar, esse caminho aqui que o cara falou, o jeito que ele falou ficou legal, eu entendi. Então, eu acho que assim é importante que a pessoa, na odontologia, na formação, ele não vai ter praticamente muita informação sobre o assunto, mas assim, saindo, procurando uma entidade de classe para poder começar a ter um contato, frequentando congressos, assistindo algumas palestras gratuitas que a internet hoje tem muitas, né? De profissionais que fazem essa área. Eu acho que, para primeiro ele saber assim, como é uma área muito vasta e muito necessária um estudo contínuo, quando a pessoa vem
me liga ou manda uma mensagem querendo saber a respeito mais de cursos e tudo mais, a primeira coisa que ele me pergunta e eu devolvo a pergunta, eu falo assim, olha, você está afim de estudar com frequência, se reciclar continuamente, porque isso não, o curso não é só isso que vai de tal dia a tal dia e acaba. É uma necessidade de continuidade nesse estudo. Se a pessoa falar assim, às vezes alguns falam assim, ué, mas não é moldar e mandar para o laboratório? Não, não é moldar e mandar. Tem o segmento, né? Tem o segmento, tem exatamente os fenótipos, que hoje é uma área, um link, né? Uma parte do estudo muito interessante, porque você fala, pô, deu certo o aparelho nesse paciente aqui, e não deu nesse. Deu certo num gordinho e não deu num magrinho. Meu, aonde que está pegando? Então, esse estudo né, mais pormenorizado é muito importante para você conseguir indicar uma terapia mais adequada. Não, muito bacana. E a gente, quando a gente ensina, a gente tem uma dupla responsabilidade, né? A gente aprende com os alunos. Ontem, discutindo um caso clínico com os alunos, eu aprendi um monte, né? Um monte de coisa que eles falam que você fala, poxa, eu devia ter perguntado dessa forma ou de outra forma, né? Enfim, é muito rica essa experiência. Walter, vamos falar da dita cuja apneia, que afeta aí 1 bilhão de pessoas no mundo, aquele artigo do Lancet que saiu ano passado, que deixou todo mundo de boca aberta, literalmente. É uma doença extremamente comum, né? A maioria dos profissionais de saúde já deve ter atendido alguém com apneia, mesmo sem saber, né? Não reconhecem a apneia do sono quando atendem um paciente, porque a nossa formação é deficitária. E quando a gente fala de um atendimento médico, né, a gente aprende na residência, né, nas pós-graduações, etc., que alguns sinais algumas características são típicas de quem tem apneia, né? O cara que é hipertenso, diabético, que é obeso, que ronca, que tem sonolência diurna. Mas vamos trazer esses conceitos para o consultório odontológico. O cara chega no teu consultório, quais são as características, quais são os sinais, quais são os fatos que o dentista tem que prestar atenção para dizer, nossa, talvez essa pessoa tenha apneia, acho que vale a pena investigar. Muito interessante. Realmente, a odontologia ela tem um papel desde a amamentação. Quando a criança está amamentando, e isso os odontopediatras fazem muito bem, juntamente com os pediatras, que é estimular a mãe a fazer com que a criança mame no peito. Tudo isso vai favorecer um desenvolvimento orbicular dos músculos em volta da boca, vai favorecer que a criança faça movimentos de sucção e ajude no desenvolvimento crâniofacial, bem como orientar essa criança a aprender a respirar pelo nariz, porque enquanto ela está mamando, a boca está ocupada, então ela tem que respirar pelo nariz. Sim. Então já ajuda em todo o processo. No decorrer da criança, vai crescendo, vai virando adolescente, se ela tiver um padrão facial, um formato da face, as arcadas muito atrésicas, muito reduzidas, mandíbulas muito reduzidas e uma relação maxilomandibular muito deficitária, a gente chama de paciente classe 2, né? Onde ele tem, vamos dizer assim, a mandíbula bem atrás da maxila, a maxila sempre muito proeminente. Esse paciente, ele anatomicamente, ele tem um fator de risco maior. Os pacientes classe 2, eles têm uma probabilidade de ter apneia muito maior do que pacientes classe 3, ou pacientes topo-a-topo, ou pacientes classe 1. Não significa que se eu fosse classe 3, ou seja, aquele paciente que tem a mandíbula mais projetada para a região anterior em relação à maxila, não significa que eu estou protegido. Não. Isso é um fator, que é o fator anatômico, mas que não significa que aquela faringe ela vai se comportar de forma diferente, muito mais adequada, por ele ser paciente classe 3 com esse formato anatômico. Não. Mas quando a gente olha esse paciente no consultório, que é o paciente que tem um queixinho reduzido, que ele tem essa atresia ou esse palato mais profundo, né? Paciente que eventualmente teve hábitos inadequados de chupadeira, chupeta, respiradores bucais, que são pacientes que você está conversando com eles, eles estão com a boca aberta. Boca aberta.
e você nota ressecamento, inclusive, de lábio e tudo mais. São pessoas, por exemplo, outra coisa que é da área da otorrino, mas hoje o dentista olha muito, é a região de tecido mole, a classificação de Mallampati, inclusive de Friedman também a gente usa muito por conta das amígdalas, né? Mas se você bate o olho, vê aquela língua volumosa, uma hiperplasia de língua, né? uma hiperglossia, e vê também que esse paciente tem a região da úvula, ou um palato muito alongado, ou um palato em web, que é um outro tipo de palato que classifica, que aumenta a probabilidade desse paciente desenvolver apneia, e você não enxerga, ou quando ele abre a boca, você só enxerga a língua dele, ou seja, você tem uma área muito restrita de passagem de ar. Hoje, os ortodontistas, os odontopediatras, os ortodontistas estão cada vez mais se atentando ao fato, porque a odontologia também, assim como a medicina, não fornece muitas ferramentas, muito treinamento para o dentista que está saindo de uma faculdade, para pelo menos ter olho clínico, né? Se você tiver esse olho clínico, só de saber que a pessoa tem um queixinho mais reduzido, palato profundo, abriu a boca, você só enxerga a língua dele, ou seja, e ele respira pela boca, esse paciente é um paciente com alto grau de probabilidade de ter. Nesses casos, você daí pode entrar com duas questões tão simples que qualquer pessoa, ao invés de colocar questionários validados, que são ótimos, mas assim, às vezes, né, se você quiser, só para dar um start, você fala assim, você ronca? Ou te disseram que você ronca? Se a pessoa responder sim, e aí você fala assim, quando acorda, você acorda bem descansado, ou você acorda com sono, querendo ficar um pouquinho mais na cama? Eu acordo com o dia arrastado, passo o dia hoje, estou muito cansado, com fadiga, com sonolência, com dor de cabeça matinal. Ou seja, com essas duas questões, mais os aspectos anatômicos, fazer uma oximetria ou já direto uma polissonografia, porque com certeza ele vai ter elementos que vão levar ele à apneia. Você sabe que quando eu virei psiquiatra, né, o maior medo dos meus amigos era deles assim, nossa, agora fudeu, agora você vai olhar pra gente e vai ficar analisando e vai ficar julgando. E aí eu pensei que quando eu me formei médico do sono, isso ia melhorar, porque as pessoas iam se esquecer desse estigma, mas piorou. Porque tá todo mundo falando assim, Caio, você olha para mim e você acha que eu tenho apneia, né? Então é interessante porque são características muito simples, né? Mas que dão tá na cara, literalmente. Tá na cara, exato. E aí é só você fazer o exame para confirmar, né? É uma coisa tão comum. E me diz uma coisa, você falou da mandíbula, né? A gente usa um dos principais tratamentos é o aparelho intraoral de avanço mandibular, né? E você falou dessas características anatômicas. Mas o aparelho de avanço mandibular, ele serve para todo mundo, né? Ou existem alternativas, né? Quais são as inovações em relação até aos aparelhos intraorais mais antigos, né? Mas existem alternativas, né? Como é que está esse cenário atual aí do uso do aparelho intraoral para o tratamento de apneia? O aparelho intraoral nos últimos... Eu comecei há 20 e poucos anos. Nessa época que eu comecei, em 99, mais ou menos, os aparelhos eles tinham características únicas, não tinha muita variação. Então, eram aparelhos... Já na época, já havia a possibilidade de fazer aparelhos ajustáveis, ou seja, a parte superior ela é encaixada na inferior, mas com independência. Então, eu poderia mover a inferior sem problema nenhum. Diferente dos aparelhos precursores, que eram os monoblocos, que eram aparelhos que não permitiam ajuste. Então, se eu colocasse o aparelho na boca do paciente, ele encaixava em cima, nos dentes de cima, a mandíbula encaixava nos dentes de baixo, resolveu naquela posição, ótimo. Se não resolveu, eu tinha que moldar novamente, porque não tinha mecanismos de ajuste. A partir do momento que o mecanismo de ajuste foi incorporado no aparelho, isso aí nos deu uma gama de resultados promissores, desfechos muito mais positivos do que anteriormente. Só que, como diz, o americano gosta de dizer muito que um modelo não serve a todos. One size doesn't fit all. Então, um modelo não serve para todos.
assim como, eu estou falando de forma terapêutica mesmo. Existem pacientes que não têm indicação de aparelho intraoral, entendeu? E esses são pacientes que recebem, eventualmente, ou são analisados de forma que alguma coisa escapou e, de repente, dentro de um exame de polissonografia, junto com o exame clínico, com o exame de anamnético, de conversa com o paciente, perguntar alguns detalhes específicos, juntando tudo isso dentro, né, de uma receita apropriada, individualizada para aquele caso, você vai falar, poxa, esse caso aqui, apesar de ter um IH que parece que sustenta um aparelho e tudo mais, não é muito adequado. Mas é isso com o tempo que realmente as pessoas vão conseguindo burilar isso aí. Agora, não é para todo mundo, o aparelho intraoral tem que ser muito bem analisado cada caso. E como temos vários modelos hoje, nós temos modelos que permitem movimentação lateral. Por exemplo, o paciente que tem um bruxismo muito intenso, ele vai querer mexer a mandíbula durante a noite, e se você não permitir, se o aparelho que você instalou não permite, ele vai brigar com aquele aparelho e, eventualmente, ele acorda no meio da noite com dor muscular ou com dor articular, ou ele acorda com o aparelho fora da boca, ou ele fratura o aparelho. Então, você tem que analisar previamente se esse paciente tem sinal ou sintoma de bruxismo, para daí você indicar. Outros casos são pacientes que, eventualmente, têm o hábito de abrir um pouco a boca durante a noite, ou que respiram pela boca parcialmente, não são totalmente respiradores bucais, mas que, às vezes, abrem a boca um pouco para respirar. Esse paciente, se tiver um dispositivo intraoral que não permita essa movimentação vertical, pequena movimentação vertical, o aparelho vai deslocar. O aparelho deslocou, ele perde o efeito. Ele não vai funcionar. Então, existem, por exemplo, para pacientes também que têm uma restrição de espaço intraoral, nós temos materiais mais delicados com resistência. Tá. Pacientes que têm um volume maior de língua, eu tenho aparelhos que são mais finos na parte interna, para prover um espaço maior para a língua. Pacientes que têm bochecha muito volumosa e que o meu dispositivo de avanço vai ficar na parte externa, interna da bochecha, encostando naquela bochecha, aquilo vai gerar um desconforto, o paciente fica com a bochecha toda marcada, porque ele dorme de lado e machuca. Então, eu posso colocar esse dispositivo na região anterior para poder fazer essa titulação. Então, nós temos vários modelos. De acordo com cada caso, você vai selecionando melhor. E ele promove somente o avanço mandibular, ou existe, recentemente vi uma discussão em algum grupo aí de estudos, que além do avanço mandibular tem se buscado ainda mais uma questão de pressão intraoral, enfim, isso tem a ver com o fluxo de ar na via aérea superior. Explica isso um pouquinho, por favor. Quando ele avança, né, ele traciona a mandíbula, com isso o genioglosso vem junto, trazendo a língua. E desobstruindo, porque a língua é o principal órgão, o principal músculo que acaba obstruindo a passagem de ar na faringe. Então, quando você faz esse tipo de ação, você induz essa ação muscular, os outros músculos que estão naquela região toda de orofaringe e hipo e naso, eles também são levemente ativados. Tá. Com essa leve ativação, você também tonifica um pouco mais aquele músculo que está muito, muito flácido. Porque todas as vezes que a gente dorme, inicia o sono, né, você sai da vigília, que você está com as suas funções neuromusculares ativas. O teu cérebro manda o estímulo dizendo assim, olha, a garganta tua tem que ficar aberta para você poder respirar. Então, ninguém ronca acordado ou tem a apneia acordado por conta dessa promoção, né, que o cérebro permite que fique tudo aberto. Quando a gente dorme, é desligada essa chavinha e a gente começa a relaxar, e alguns relaxam tanto que obstruem e acabam fechando a garganta. Mas essa ativação promove, esse avanço promove mais ainda, Caio, tem um trabalho interessante que mostrou que se achava que quando você anterioriza a mandíbula, você só tem um ganho antero-posterior no espaço posterior da faringe. Mas não, fizeram trabalhos com imagem mostrando que o ganho é tridimensional. Então, a faringe... Por conta da ativação muscular. Exatamente. Os músculos se movimentam e se adaptam
em posições mais favoráveis, aumentando toda a caixa faríngea aqui, favorecendo que o fluxo de ar tenha uma resistência menor para passar e, naturalmente, também não ocorra obstrução ou reduza bastante as obstruções. Fantástico, né? Inclusive, o tratamento, um dos mais novos, né? A ativação por meio daquele Do nervo marca-passo do nervo, né? Que inclusive foi desenvolvido por um brasileiro, né? Eu esqueci o nome dele agora, perdão, mas um otorrino aqui de São Paulo que fez lá o pós-doc na Johns Hopkins e desenvolveu isso aí. E esse é o princípio, né? Você ativa um músculo que é extremamente grande, né? O genioglosso, ele ocupa um espaço muito grande, né? A gente vê, o que a gente vê da língua é 10% da língua. 10% é a ponta do iceberg. Então você ativa tudo, então essa ativação promove uma ativação adjacente da musculatura lisa da viária superior. Né? Fantástico isso, fantástico. Bom, vamos falar um pouco sobre o bruxismo. O bruxismo, Walter, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, né? Hoje em dia eu tô com menos medo do bruxismo, mas antigamente eu tinha muito medo de quando alguém falava que tinha bruxismo, porque eu não tinha a menor ideia do que fazer. Parece que é uma zona assim de muita discussão, de muitos pontos de vista, né, diferentes. Exato. Sobre o que é bruxismo. Linhas de pesquisa para um lado e para o outro. Exato. Já vi muita coisa de bruxismo e quando a gente tem muita teoria para uma coisa só, é sinal de que o negócio ainda não está muito bem compreendido, né? Explica para a gente o que diabo é bruxismo do sono. E se existe uma relação, ou se tem alguma coisa a ver com bruxismo diurno, que é a pessoa que fica tensa o dia inteiro, né? Isso é muito comum também no consultório. Exatamente. O bruxismo, ele já passou por várias classificações. Antes era considerado, inclusive, uma parassonia. Agora está bem claro o seguinte: o bruxismo de vigília, ele tem uma patofisiologia diferente do bruxismo do sono, que a gente chamava de bruxismo noturno, né? Erradamente. Hoje é do sono porque e o trabalhador de turno trabalha durante a noite e dorme durante o dia, ele tem o bruxismo de sono, não noturno, né? E a inter-relação é muito complexa e, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, quando tem-se várias linhas de pesquisa, ainda não está sedimentado esse tipo de... Não bateram o martelo, dizendo, é isso. E, realmente, dado a complexidade desse hábito parafuncional, desses movimentos musculares que são iniciados pelo sistema nervoso central, muitas das vezes, e não se sabe muito bem o motivo dessa ativação, né, em alguns pacientes. Existem motivos que você pode promover essa ativação. Por exemplo, o efeito colateral da fluoxetina, né, um dos efeitos da fluoxetina é exatamente exacerbar um pouco essa ação muscular, principalmente dos músculos elevadores. Alguns controladores de pressão arterial também e de colesterol. Eu estou tomando a rosuvastatina e tomando há pouco tempo, nunca tive nada, estou com 54 e começa a aparecer as coisas. E aí, você faz um exame de sangue, é aquela expectativa maravilhosa, né? Exatamente, você sempre está achando que... E sempre aparece realmente uma surpresinha, né? Então, aí o meu cardiologista achou por bem a gente fazer um controle medicamentoso e eu comecei a usar faz uma semana. E, rapaz, a rosuvastatina, uma das efeitos colaterais, seria uma ativação mais... Eu comecei a acordar, e eu tenho um aparelho, eu sou apneico, uso o aparelho, durmo super bem. Comecei a acordar com dores aqui, fadiga muscular, fadiga região de deltoide aqui, tudo esternocleido. Eu falei, caramba, parece que eu tomei uma surra, parece que eu tomei um fogo de faculdade, mas eu acordava até melhor do que eu tô. Aí eu falei, cara, mas só pode ser a medicação. E aí eu conversei com o meu cardiologista e disse a ele assim, olha, essa semana eu estou num estresse aí com um monte de coisa. A gente sabe que nós temos um evento grande aqui também. Sim. E aí eu falei para ele assim, eu estou achando que é a medicação, posso suspender e voltar a tomar na terça que vem? Ele falou, pode. Cara, no dia seguinte eu estava sem nada daquela pressão. Então, existem várias
contribuições, causas externas, causas internas do sistema nervoso central. O que se sabe é que a patofisiologia do sono é diferente do de vigília. O de vigília está realmente mais voltado a você tá com uma tensão muito exacerbada, uma ansiedade muito exacerbada. Tanto é que existem tratamentos até com um aplicativo de celular tem um aplicativo que chama Desencoste Seus Dentes. Toda hora ele fica mandando, muito legal. Muito legal isso aí. Exatamente. E com resultados, né? Sim. Agora, a relação da apneia, que foi o motivo de eu ter migrado para essa área, foi quando eu fui fazer meu trabalho lá em 98 sobre os hábitos parafuncionais. Aquela época já se ligava muito o bruxismo à apneia, ainda de forma não tão vasta como as pesquisas mostram hoje. Existe hoje uma linha que considera... Eu também já não vejo o bruxismo mais como um bicho-papão, viu, Caio? Igualzinho você. Já não vejo. Tem casos que você tem que realmente mais controlar, mais observar. Pacientes que têm um bruxismo, e isso eles conseguiram mostrar num determinado grupo de pacientes, que esses pacientes tinham um bruxismo associado à apneia, na hora que ele tinha a parada obstrutiva, então ele tinha o evento apneico, ele dessaturava ou não, que a apneia pode ou não dessaturar, mas vamos supor que ele ficou um tempo sem respirar e dessaturou, e aí é dado o alerta para ele respirar. O cérebro avisa, respira que senão você vai morrer. Quando ele está deitado, ele respira, para ele respirar e liberar a via aérea, a gente joga a mandíbula para frente. Se você joga, que é a ação do aparelho intraoral, uma das ações do aparelho intraoral, manter a mandíbula protruída. Quando ele faz isso, sem saber, inconscientemente, ele fez um evento de bruxismo seguido a um evento obstrutivo. Esse paciente que tem esse tipo de bruxismo é um bruxismo protetor, salvou a vida dele. Sim. Liberou a via aérea. Olhando grosseiramente, né? Lógico, você vai ver o cara tá com os dentinhos desse tamanho. Você tem que tratar, não pode deixar que aquilo lá vai desgastar, vai acabar gerando problemas maiores, fraturas múltiplas, né? Então, aí você... É interessante, inclusive, porque o dentista, quando ele recebe um paciente que tem o bruxismo ou ele tem uma queixa de desgaste ou um histórico de fratura, de restaurações ou de fratura de dentes, de coroas e tudo mais, é muito importante você, antes de colocar uma placa de bruxismo, que é uma das maneiras de você proteger os dentes, né? Proteger evitar a progressão, né? Evitar a progressão, né? Você investigar o sono, porque se você coloca uma placa de bruxismo num paciente apneico, você pode exacerbar a apneia, porque a montagem de uma placa de bruxismo, você faz a mandíbula na posição mais posterior possível, que a gente chama de posição de relação cêntrica, alguns montam em máxima intercuspidação, isso não vem ao caso, mas não é a posição em que protege a via aérea da passagem do ar. Então, você pode, em alguns casos, exacerbar. Na dúvida, investigue o sono, porque se ele tiver as duas patologias, aí você tem que tratar com o aparelho intraoral. O aparelho intraoral protege dos danos do bruxismo e diminui a atividade parafuncional. Tem trabalhos mostrando que quando você muda a mandíbula, o eixo da mandíbula, ou seja, joga a mandíbula para frente, o paciente dorme naquela posição, mesmo que ele vá apertar os dentes durante a noite, ele o faz com 49%, teve um artigo que mostrou que a força é 49% menor do que se ele tiver intraoral. Então, são essas correlações que existem outras linhas de pesquisa, analisando inclusive dados genéticos, alimentares, de deficiências vitamínicas, que dá uma viagem grande, né, em relação a esse assunto. Eu vejo muito, você falou da fluoxetina, realmente já é impressionante assim, a quantidade de pacientes com bruxismo que eu vi depois de usar a fluoxetina, e sertralina também, né? Tem mecanismos de ação muito semelhantes, né? O mesmo praticamente, muda alguma coisa ou outra detalhe. Mas Walter, tem esse lance de que o bruxismo do sono, você tem o movimento vertical e horizontal, e aí o da vigília é só vertical ou não tem nada a ver? Não, é que se você tiver acordado
E a tendência é você ter mais o bruxismo cêntrico, ou aquele bruxismo só de apertar um dente contra o outro, que Tá. antigamente se chamava de apertamento. Tá. Apertamento é o ato só de você serrar os dentes um contra o outro, né? Para as pessoas entenderem. E o bruxismo mesmo, quando você fala, é quando tem movimentos laterais. E aí ocorre desgaste. Quando você só aperta um contra o outro, não necessariamente você vai ter desgaste de estrutura dentária, mas você vai ter a hiperplasia dos elevadores, os músculos vão ficar mais tonificados, maiores, né? E se você fizer avaliações internas, eventualmente você tem áreas de mordiscamento de bochecha, a língua toda edentada e mapeada. Numa radiografia você vê o espessamento do ligamento periodontal, como se porque ele está recebendo uma carga tão grande que ele tem que se defender. E tem pacientes que desenvolvem, inclusive, uma formação óssea, uma hipercementose em volta da raiz dos dentes, que é, tipo assim, ele está aguentando um peso maior do que ele foi feito e ele se defendeu fazendo uma base melhor. Então, o nosso organismo é muito inteligente. Agora, outros migram para fratura ou para mobilidade do dente, porque ele não suportou a carga. Então, realmente, o que você falou tem um sentido. Durante o dia, você acordado, você dificilmente vai ficar fazendo movimentos excursivos, porque você vai, inclusive, escutar barulho. Você vai falar, pô, eu tô... Que é até um critério diagnóstico, né? Você precisa escutar o barulho do ranger de dentes, né? É um dos critérios definir, né? Que você pode, outro é por meio de montagem de polissonografia específica, né? Atividade muscular rítmica. E atividade muscular atípica. E aí tem lá os critérios de análise e tudo. Não é o sensor que fica no mento, não é aquele. A montagem de masseter, né? Montagem de masseter. Tem que especificar no laudo que você quer. Exatamente. O laudo não, o pedido, né, do exame, que você quer a montagem de masseter. Senão você não vai ver atividade muscular rítmica. Exatamente. E tem essa discussão também, quando a gente vê, né, a atividade muscular rítmica é muito legal, você vê no exame, porque é bem típico, né? Você bate o olho, você já sabe o que é. E tem essa discussão, né? Porque depois tem um despertar, mas tem muitos pacientes que às vezes o despertar vem antes. E tem também. Essa discussão, né? Se é o despertar cortical que vai levar a atividade muscular rítmica ou se é o contrário. O contrário. Às vezes é bidirecional. Né? Tanto um ajuda a acontecer o outro, como o outro ajuda também a que ocorra a primeira sensação. E existem fases do sono, né, em que você tem uma atividade muscular mais intensa e, por exemplo, na fase não REM, em todas as fases não REM, você tem uma atividade, na fase REM você tem um relaxamento mais completo da atonia muscular mais intensa. Porém, não significa que o paciente não possa executar movimentos de repuxamento facial ou atividades parafuncionais durante essa fase também. Então, é isso que você falou, que às vezes a gente olha numa polissono ou num exame, aquela atividade toda riscadinha, bonitinha, e de repente ela tem um sobressalto e você de repente viu que ali teve uma hipóxia ou teve uma queda na saturação e mais à frente você vê o contrário, uma coisa aconteceu antes que a outra, não é muito bem. O que os trabalhos mostram é que normalmente o evento do bruxismo, na maior parte dos casos, ocorre após a obstrução, como um fator protetivo. Mas o contrário também existe. E essa relação também, se o despertar é um micro despertar até 15 segundos, ou é um despertar mesmo, ele foi cortical, ele foi mais intenso, o paciente ficou ciente do que aconteceu ou não, ele não nota, não percebeu, também isso tudo tem uma correlação muito grande e vai depender muito de cada caso. Tem paciente que é polimedicamentado, né? O paciente toma muito remédio, outros têm um grau de ansiedade e não conseguem desligar, tem uma insônia associada. Trabalhos mostrando também que movimentos ritmos de membros de perna, movimento periódico dos membros ou síndrome das pernas inquietas, também tem uma contribuição, porque é tudo movimento muscular com o bruxismo. Então, assim, é individualizar cada caso mesmo. Não tem uma receitinha, né, cara? Sim, com certeza. Fantástico, né? Bruxismo é um negócio que dá pano para... Nossa, dá.
Ô, Walter, o ano passado, lá em Foz do Iguaçu, no Congresso Brasileiro, o professor Guinness, que você citou no início da live, deu uma, para mim, acho que foi a melhor palestra lá do Congresso, porque ele é um cara que sabe muito de dor Uhum. e ele falou o seguinte: se você tiver um paciente com dor crônica na sua frente, você tem que pedir a polissonografia do tipo 1, independente da dor crônica que esse paciente tiver, porque ou metade deles, ou eles vão ter apneia, ou vão ter perna inquieta, ou vão ter transtorno É, periódico de membro, ou vão ter, enfim, muitos têm insônia, né? Insônia você não precisa necessariamente pedir a polissono, mas, enfim, alguns indícios ela pode nos trazer. E essa relação dor e sono é uma coisa muito estudada hoje em dia, né? Por ele, inclusive. Fala um pouco para a gente sobre a dor orofacial, né? Que é uma coisa que acomete muita muito. gente, que acaba com a vida de muita gente, né? E quais seriam as principais causas, né? E como é que seria esse manejo do dentista, né, para melhorar o sono de quem tem dor orofacial? A dor orofacial, ela tem uma série de componentes que possam, que vão gerar essa dor. Alguns componentes centrais, outros mais periféricos. Existem pacientes que acabam cronificando a dor, eles têm uma dor aguda que ele não trata, ele acaba cronificando essa dor, e essa mistura toda faz com que o paciente, às vezes, saia de um quadro agudo, que era mais fácil, de uma certa forma, de você lidar com aquilo, porque você tem o agente causador mais exposto. Você E ele consegue identificar, né? consegue identificar e passa para um quadro crônico, que daí já envolve a parte emocional, a parte de equilíbrio, né? Inclusive da produção dos mediadores químicos, e aí envolve o sono, porque às vezes o cara ele dorme mal, ele tem a dor, e aquela dor superficializa o sono. Então, ele está dormindo, de repente ele tem um quadro de dor que o incomoda, ele sai de N3, ele vai para N1 ou para vigília. Às vezes ele não desperta, mas ele vai para N1, então superficializou. E nisso ele vai fazendo, por exemplo, fibromiálgico. O fibromiálgico é um paciente que ele tem dor em vários pontos do corpo. Se ele não tiver tratado, ele acaba fragmentando muito o sono. Consequentemente, ele não entra na fase N3, que é uma das fases mais importantes para reparo muscular, produção dos mediadores químicos, hormônios e tudo mais. E aí esse paciente ele acaba ficando desprotegido dos armamentos que ele produziria, né? Das defesas que ele produziria, acaba entrando numa linha de medicação externa para poder tentar controlar aquele quadro álgico e acaba, né, ficando um negócio muito complicado. A dor orofacial, ela tem mais ou menos esse mesmo comportamento, né? É uma relação bidirecional que causa essa dificuldade do paciente ter um sono reparador. Então, a gente sempre enfatiza que o dentista que trabalha na área do sono, se ele não trabalhar na área de disfunção temporomandibular, que é uma especialidade realmente registrada pelo conselho e tudo, o paciente que tem, o colega que trabalha na especialidade de dor orofacial, ou disfunção temporomandibular, que é DTM, né? Ele tem as ferramentas. Hoje é uma área muito ligada com a odontologia do sono, porque, por exemplo, se esse colega que trata a dor, ele é especialista em disfunção no consultório dele, mas ele não dá muita bola para o sono, ele vai tratar aquele paciente, vai poder até conseguir resultados ótimos, com terapias combinadas e tudo mais, mas se o sono tiver um fator que esteja contribuindo, e normalmente tem, um sono não reparador contribui muito para a piora do quadro de dor, e o colega não avaliou isso realmente vai dificultar muito a condução daquele caso, e é um paciente que vai cronificar a dor. Então, é uma inter-relação muito, muito complexa e muito bidirecional, como é o bruxismo. Sim, muito legal. E a disfunção temporomandibular, ela tem... Fala um pouquinho dela pra gente. Muitos pacientes se queixam, acabam tendo sono fragmentado por conta dela, né?
que dá isso? A disfunção temporomandibular uma gama de problemas que a pessoa pode ter, né? Por exemplo, dor muscular. A disfunção a dor orofacial engloba quase que todas as queixas que acometem o paciente na região facial e cérvico-facial e tudo mais. Acaba irradiando, né? Isso, acaba irradiando, exatamente. E o paciente que tem o distúrbio ou a disfunção temporomandibular, ele pode ter esse problema na própria articulação, que é uma engrenagem semelhante ao do joelho, só que ela funciona, é biarticular, então ela funciona ao mesmo tempo, então daí a sua complexidade maior. Então, quando eu mastigo uma coisa de um lado, o outro lado tem que estar em equilíbrio, porque senão existe uma bagunça toda, né? Então, o paciente pode ter vários distúrbios. Ele pode ter um distúrbio que acomete essa interface, né? Esse mecanismo, né? Que é a abertura e fechamento, que aqui dentro da estrutura existe um disco articular, que ele pode eventualmente estar posicionado numa situação não adequada para que o movimento aconteça de forma mais harmônica. Ele pode gerar barulhos, ele pode ser perfurado dependendo do problema que a pessoa tenha, e isso vai requerer eventualmente uma cirurgia, uma viscosuplementação, alguma coisa que você consiga enxergar melhor essa estrutura. Então, hoje, essa área de atuação, quando, por exemplo, no meu consultório, sai do limite do muscular, vamos dizer assim, eu estou tratando um paciente, ele tem eu pedi exames de imagem e eu vi que ele tem um disco articular que está perfurado ou que está anteriorizado, e o paciente, quando abre e fecha a boca, não existe uma harmonia. Aí você tem que lançar mão, se você não fizer como área de especialidade mesmo, lança mão de um colega que atua em conjunto com você. Você indica para que ele faça a terapia dessa disfunção, né, articular, né, do disco ou de alguma estrutura da área da zona bilaminar, ou um estiramento de algum ligamento e tudo mais. Você primeiro levantar o diagnóstico para daí falar, olha, agora vamos tratar. E uma coisa interessante é que o aparelho intraoral, ao contrário do que muitos imaginam, a grande maioria, aliás, imagina, ele pode causar DTM. O aparelho intraoral, ele não necessariamente causa disfunção temporomandibular. Porque a disfunção, como eu falei, pode ser dessa engrenagem, como também ela pode acometer músculos elevadores ou os músculos da face. Então, eventualmente, o paciente tem uma dor, a palpação do masseter ou do pterygoideu ou do temporal nas suas diversas inserções, e isso pode estar relacionado com um desequilíbrio do sistema todo, estomatognático, ou com hábitos que ele desencadeou durante a vida, e isso tudo tem que ser diagnosticado. Agora, se eu pegar um paciente que não tem queixa, ou que ele tem um clique, um barulho que não é dolorido, mas que ele chega no meu consultório para fazer o aparelho intraoral, ele não, ou que ele tenha um histórico de ter tido dor orofacial, de alguma monta, ou muscular, ou articular, ou de cabeça, ou cefaleias, ou cervicais, ele não é contraindicado a receber um aparelho intraoral. Eu não vou exacerbar o problema, porque eu vou mantê-lo numa posição, vamos dizer assim, que não é a dele. Não necessariamente. Então, o aparelho intraoral, ele não desencadeia dor orofacial. Eu posso tratar pacientes com segurança, sem esse medo, lógico, com bastante critério, mas sem esse medo de gerar. A não ser que eu coloque um aparelho totalmente desajustado, aí eu vou interferir. Você tem que fazer o aparelho com quem sabe, né? Né? Exatamente. Não adianta. Eu já recebi vários pacientes no consultório. Eu tenho apneia, eu fiz uma plaquinha. Aí você já era. Se a pessoa falou isso aí, é porque já não vai dar certo. Ô, Walter, a gente está nos momentos finais. Eu queria muito que você falasse sobre o evento que você está promovendo, que só tem fera. Fala um pouco para a gente, divulga aí, por favor. Olha, esse evento que vai acontecer agora sábado é o Meeting Paulista sobre rompe e apneia obstrutiva do sono.
o objetivo maior dele, nós somos 4 palestrantes, eu e mais 3 outros palestrantes, o Dr. Geraldo. É você, Jorge, Geraldo. O Geraldo e a Maria de Lourdes, que é uma colega de BH, que está fazendo o mestrado dela voltado à parte genética da apneia e correlacionando com fenótipos também já conhecidos, né? Então, cada palestrante, o Jorge vai falar muito dos exames, né? O que o médico avalia e o que ele precisa, quais são as ferramentas que hoje você pode utilizar, como a oximetria, como aplicação de questionários e tudo mais, polissono tipo 3, polissono tipo 1, e para você começar a desvendar mais, porque tem muita gente que está aí, 85% da população não tem o diagnóstico executado, né? O Dr. Geraldo vai falar muito sobre os impactos cardiovasculares e toda a experiência dele, que não é pequena nessa área, né? Uma referência mundial. Então, o evento vai estar bem abrangente, com bastante diferenciais aí, e a gente está praticamente sem vaga, porque apesar de ser pelo Zoom, a gente limitou um pouco para poder ter uma interação, mas ainda quem quiser pode mandar uma mensagem que eu disponibilizo para entrar em contato com a secretária. E obrigado pela oportunidade aí. Muito bacana. Walter, fala o seu Instagram. O meu Instagram é Walter_Silva_odontologia. Certo, bacana. Muito legal. Pessoal, só um lembrete, muita gente perguntou aqui, a live sim vai ficar gravada, todos os Dormicasts são gravados lá no meu canal no YouTube, canal no YouTube Caio no Sono, e a live também fica armazenada aqui no IGTV, no próprio Instagram. Quando tiver no YouTube eu mando o link para você, Walter, para você divulgar. Eu ponho nos grupos. Para você divulgar também. E lembrar, pessoal, que as inscrições da minha comunidade de discussão de casos clínicos estão abertas, certo? Lá no link da bio tem o link das inscrições. Ontem foi o webinário gratuito inaugural. E, Walter, foi um caso que eu mesclei tudo. Apneia do sono, obesidade, hipertensão, diabetes, insônia. Teve até um aluno que falou assim: nossa, mas não dá para a anamnese ser um pouco mais objetiva? Eu falei, não, porque o sono é assim mesmo, a gente vai adaptando. Então, quem quiser se inscrever para a comunidade, por favor, entrem no link da bio, em que as inscrições estão abertas até terça-feira que vem, dia 16 de setembro. Walter, muito obrigado, uma live sensacional, muita informação de qualidade para o nosso público. Agradeço novamente a sua disponibilidade, espero conhecê-lo pessoalmente algum dia para a gente trocar mais figurinhas. Com certeza, Caio. Muito obrigado pelo convite e vamos mantendo contato aí, que pessoas como você, positivas, estudiosas e humildes, que faz a diferença toda para a gente continuar a divulgar essa área aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Walter. Boa noite, pessoal. Boa noite, Walter. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau.